Oi, gente, boa noite. Eu sou a Gilda Cruz e eu tô aqui com vocês para contar um pouco da minha história. Fui diagnosticada há cerca de mais ou menos 2 anos com transtorno de personalidade borderline. Confio no diagnóstico da minha médica e eu conto para vocês aqui o dia a dia de uma pessoa que sofre com esse tipo de transtorno, mas sob o ponto de vista do paciente, tá bom? E hoje eu quero perguntar para vocês: alguém já pisou no seu calo hoje? E se pisou no seu calo, qual foi a estratégia que você usou que não seja nenhuma dessas aqui que eu vou listar? Brigar, afrontar, xingar, falar palavrão, agredir, jogar pedra, jogar bola, rasgar dinheiro, dar pirueta, socar, não jogar panela, não se machucar e principalmente, além de não se machucar, não colocar em risco a vida de outros, como, por exemplo, dirigir em alta velocidade, não consumir substâncias que vão te fazer mal, não ter comportamentos autodestrutivos, e não estou falando somente de autolesivos, né? Comportamentos autodestrutivos. Quais são as estratégias que você usa para poder não partir para cima dessa pessoa que fez o favor de pisar no seu calo, de ativar um gatilho, de apertar um botãozinho? Qual a sua estratégia? Não só fora, mas também dentro de casa. Qual a estratégia que você usa dentro de casa? Principalmente dentro de casa, porque a gente tem que cuidar do nosso esposo, da nossa esposa, principalmente quem tem filhos e meninos pequenos. Eu tenho certeza que uma mãe que é border não quer que o filho passe por isso, porque é muito difícil, gente. Eu vou contar para vocês qual que é a minha estratégia. Já pisaram no meu calo semana passada, mais de uma vez. Teve uma hora que eu quase parti para cima, mas não para bater, mas para questionar. E sabe o que eu fiz? Fugi. Eu tenho que fugir. Eu tenho que sair da situação, ir embora. Certos ambientes eu não consigo dominar, então eu preciso ir embora. É uma das minhas estratégias. Você pode também fazer esse tipo de estratégia com o seu marido, com a sua esposa. Olha, a gente vai em tal lugar. Tá bom, é muito difícil. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de socializar, de sair. Se eu saio sozinha, é até estranho. Eu converso com pessoas e tal, mas de uma maneira assim, até muito eufórica, diferente. Não é uma maneira assim. É estranho, gente, não sei contar. Mas não vamos fugir da linha, não. Você pode combinar com o seu marido, com a sua esposa, com o namorado, com a namorada. A gente vai em tal lugar, mas se o ambiente estiver muito pesado, a gente vai embora? E a pessoa pode concordar, porque a pessoa já te conhece, entendeu? Deixa ela te conhecer. Se você ainda não sabe nada sobre a sua doença, se você foi diagnosticado e deixou para lá, não é legal. O autoconhecimento, ele te ajuda muito a saber o que fazer e a saber como conversar com as pessoas, como talvez até comunicar que você não está bem. Porque a pessoa pode não entender, pode te julgar, mas é interessante você comunicar que não está bem. Então, é de vital importância você se autoconhecer, conhecer o seu diagnóstico para saber qual estratégia você vai usar para não fazer tudo isso aqui que eu listei para vocês. E muito mais, e muito mais.
né? E uma das estratégias que eu uso é fugir, a outra estratégia que eu tenho usado é não contar muito com as pessoas, é baixar assim a minha expectativa em relação a pessoas, até em relação à minha família. Eu não tenho um grupo de apoio efetivo, mas você pode montar com a sua psicóloga, com seu psicólogo, um grupo de apoio efetivo, pessoas que conhecem o seu diagnóstico, pessoas que te conhecem, pessoas que vão valorizar os seus sentimentos, vão valorizar aquilo que está acontecendo no momento de crise e vão te ajudar. Isso aí também é de vital importância. Infelizmente, eu tenho umas 3 pessoas na minha rede de apoio, mas que estão longe. Então, não adianta muito. E eu tenho um comportamento muito ruim, autolesivo. Então, às vezes, eu só... E se eu procurar ajuda é depois que aconteceu. E aí já não adianta muita coisa. Então, eu quero dizer para você, procure saber. Se você já tem o diagnóstico, procure saber do que se trata, o que é. Conheça as características, o que envolve, o que é personalidade, o que é transtorno de personalidade borderline, sabe? Conheça você mesmo, porque é muito importante você se conhecer, porque a sua personalidade vai estar atrelada ali com a potência que o transtorno borderline vai trazer. Então você precisa se autoconhecer para você tentar criar aí uma estratégia. Ah, vou dizer que é fácil? Claro que não, porque é difícil pra caramba. É muito difícil, gente. E uma vez que um gatilho é acionado, é muito difícil você voltar. É muito difícil. Eu vou contar pra vocês só isso aqui e vou fechar, porque o áudio já tá... O vídeo já tá ficando bem grande. Eu tive uma crise essa semana e eu fiquei muito nervosa mesmo. E tipo assim, põe nervosa nisso. E aí eu comecei a chorar copiosamente, a xingar, a brigar com meu marido, porque na minha cabeça a culpa é dele, era dele. E depois eu entro no detalhe pra vocês, mas eu comecei a bater na geladeira, socar a geladeira, e fui chorando. A princípio ele me ignorou total. Eu acho que ele achou que isso podia me tranquilizar. Só que piorou. Ele me ignorou total. E eu falei com ele, isso que você tá fazendo não ajuda. Você me ignorar não ajuda. Chorando, gritando aos berros, babando, gente. Cuspindo horrores em cima dele, coitado. Aí uma hora eu falei pra ele decidir se ele queria ficar ou não no relacionamento. Depois eu falei pra ele, quer saber? Você vai ficar assim, você vai me aguentar assim, do jeito que eu sou sim, engordando sim. Foi uma crise. E aí ele viu que usar essa estratégia de me ignorar era pior. Aí ele respirou fundo, eu tenho certeza que ele respirou fundo. E aí ele veio pra mim e me segurou e me acalmou e falou que ia ficar tudo bem, que ele tava comigo ali, que ele não ia me abandonar, que a gente tava junto nessa, que tudo ia dar certo, que ia funcionar, que ia dar certo. Tudo isso, gente, por causa de uma medicação. Porque assim eu consigo lidar com todos os efeitos colaterais que vierem por causa da medicação, mas o engordar é um efeito colateral que eu não consigo tolerar e eu já tô sofrendo sem nem começar a tomar medicação ainda. Então ele me acolheu e conseguiu me acalmar. E ali eu chorava copiosamente, batia na perna dele, falava que não ia funcionar, que eu ia ficar feia, que ele ia me deixar porque eu ia ficar gorda, não sei o que e tal. Então é difícil lidar com quem é border? É difícil sim. Não vou dizer que é fácil, é difícil. Mas tem como criar estratégias. Então, crie estratégias
e viva uma vida plena. Deus te abençoe, tamo junto. Agora somos 54 inscritos. Se você quiser, puder, conta a sua história. Conta aí qual foi o gatilho que acionaram em você, como foi essa pisada no seu pé e qual foi a sua estratégia. Não uma dessas aqui, mas assim, se foi, como que você pretende mudar isso? Qual foi sua estratégia? Conta aí pra mim, se você quiser e puder. Agora, por favor, gente, pessoas maldosas não, por favor, não se apresentem. Pessoas maldosas não. Por favor, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. 54.